Fala aí galera, beleza? Aqui é o Maurício e vocês estão no meu Livrinho. E bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu queria conversar um pouquinho com vocês de um cara chamado John Ronald Reuel Tolkien. Vocês conhecem? Sim, é o nosso tão querido, tão adorado J.R.R. Tolkien. Tolkien, diferentemente de muita gente achar, ele não nasceu na Inglaterra, ele sim nasceu na África do Sul no ano de 1892. E ele veio a falecer sim na Inglaterra no ano de 1973. Não faz muito tempo não. Quer dizer, faz em torno de 50 e poucos anos, então, né, faz um pouquinho. Tolkien foi escritor, ele foi professor de faculdade e também um filólogo. Para quem não sabe, filólogo é aquele cara que estuda sobre a língua de um jeito histórico a partir de literaturas, de coisas escritas. Na sua formação acadêmica ainda ele teve um doutorado em letras e um doutorado também em filologia. Percebam que o cara era um pouco inteligente. Tolkien foi convocado e participou da Primeira Guerra Mundial e lá, durante os eventos todos, ele começou a fazer o rascunho da sua grande obra chamada Silmarillion. Mesmo tendo tantos outros autores antes dele que foram muito bons para a literatura fantástica, ele é considerado o pai da moderna literatura fantástica. As obras dele já foram traduzidas para mais de 50 idiomas e foram vendidas mais de 200 milhões de cópias. Isso é muita coisa e até hoje ele continua influenciando na literatura fantástica. A gente tem relato de muita gente, muito escritor que fala que sim, a sua obra tem influência de Tolkien. Mas agora algumas curiosidades que por nada você não sabia sobre Tolkien. Primeira delas, Tolkien era um pai totalmente dedicado a seus filhos. Tolkien amava tanto a sua família e tanto os seus filhos que isso influenciou muito na sua escrita. Um dos casos mais conhecidos em relação a isso é quando o seu filho Maicon, ele perde o seu cachorro de brinquedo na praia e Tolkien, vendo seu filho totalmente desanimado, totalmente triste, cria a história Roverandom, que é a história de um cachorrinho que é transformado em brinquedo por um mago e isso aí por diante. E essa aqui é a minha edição de Roverandom. Eu li agora há pouco e achei simplesmente lindo demais. Segunda curiosidade, O Senhor dos Anéis ele não é uma trilogia. Tolkien sempre considerou O Senhor dos Anéis como uma grande obra dividida em 6 livros. Mas então por que O Senhor dos Anéis foi separado em 3 livros? Seria um pouco difícil andar com isso aqui na mão por todos os lados lendo, né? Então, questão de logística, foi dividido isso tudo pela editora. Terceira curiosidade, o Silmarillion é o primeiro livro de Tolkien e não o Hobbit. Muita gente acha que a primeira literatura relacionada à Terra-média foi o Hobbit, mas não, como eu havia falado antes um pouquinho no vídeo, a primeira coisa que ele começou a rabiscar foi o Silmarillion, e essa obra ela não foi publicada enquanto Tolkien estava em vida, ela é uma obra póstuma. Vale ressaltar que se você quer ler isso aqui, tenha em mente que você não vai ter alguma coisa parecida com o Hobbit, vai ser algo bem mais difícil. Só que se você gosta de Terra-média, eu não sei o que você fez e não leu isso aqui ainda. Quarta curiosidade, Tolkien era um cristão muito devoto. Tolkien, ele não era um cristão fanático, mas ele sim era totalmente conservador em relação àquilo que ele acreditava, na sua fé e na sua religião. A sua religião sim foi parte integrante da sua criação da Terra-média, porque você pode observar que os elfos eles são tidos como anjos. Quinta curiosidade, Tolkien tinha uma versão gigantesca a aranhas. E eu também. Na infância de Tolkien, ele foi picado por uma aranha tipo uma tarântula e isso fez com que ele ficasse doente e por muito tempo passasse com febre. Ele acabou se curando desse veneno dessa aranha, mas a sua aracnofobia perdurou pela vida inteira. E com isso a gente tem a criação da Laracna, a aranha que existe dentro do Senhor dos Anéis, mas engana-se você que pensa que Laracna é a aranha mais temível de A Terra-média. Existe uma aranha maior que, se eu não me engano, é a mãe da Laracna, que se chama Morgoth. E ela tá dentro do Silmarillion. E ela é muito maior do que a Laracna, então pense. Sexta curiosidade, para Tolkien, Frodo não era o grande herói de Senhor dos Anéis, e sim o Sam. Para Tolkien, Sam sempre resistiu ao Anel, ele salvou Frodo de muitas mortes, o Sam ainda conseguiu matar a Laracna, ele enfrentou uma porrada de orc, ficou sem comer e ficou sem beber água por muitos dias. Tudo isso para poder ajudar o Frodo a conseguir destruir esse anel. Na
nada mais justo do que ele seja o herói desse grande livro. Mais uma curiosidade, Tolkien era totalmente romântico. Como ele amava muito a sua família, era claro que ele amava muito a sua esposa. E ele a amou desde os 16 anos de idade. E desde essa idade ele amou a Edith, ele casou com ela, teve filhos com ela. O túmulo dos dois hoje estão juntos, em uma lápide só. E se você for ver a lápide dos dois, existem os nomes dos dois e embaixo existem os nomes Beren e Lúthien. E se você não conhece a história de Beren e Lúthien, para tudo e vai ler, porque é a coisa mais linda que existe. É a história de uma elfa que se apaixona por um humano. Outra curiosidade, Tolkien inventou uma porrada de língua. Alguns exemplos dessa língua são o Quenya e o Sindarin. E essas línguas existe uma morfologia, existe uma sintaxe, existe tudo que você pode sim falar totalmente elas. Eu cheguei a ler uma vez em algum lugar, eu não lembro aonde, que Tolkien disse que criou a Terra-média para que as suas línguas pudessem ser faladas. E a última curiosidade que eu queria trazer para vocês, caso vocês não saibam, é que a ideia de O Hobbit nasceu numa folha de prova em branco. Enquanto Tolkien estava corrigindo algumas provas de admissão para a faculdade onde ele dava aula, uma certa pessoa deixou a folha em branco. E nessa folha em branco, Tolkien escreveu: em um buraco no chão vivia um hobbit. Ele não sabia o que era isso, mas estava ali. Então, né? Bom, galera, eu acho que esse é o vídeo pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Galera, fazia um tempinho que eu tava com essa ideia de trazer autores e curiosidades, mas eu resolvi deixar o ano de 2006 começar para começar a partir dele e ir até o final tranquilamente com esses vídeos. Mas eu não faço esse canal sozinho, então eu preciso do feedback de vocês para saber se isso é legal ou não trazer pro canal. Então, agora aqui embaixo eu queria que vocês deixassem para mim, por favor, se vocês gostaram ou não gostaram dessa nova temática do canal, se eu devo trazer mais ou não disso, e também me deixem dicas de que autores vocês querem, se vocês quiserem esses vídeos, que autores vocês querem ver aqui no canal. Eu confesso que eu tô bem empolgado para construir essa nova parte do canal com vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um joinha, de favoritar ele, compartilhar nas suas redes sociais. Se você é novo por aqui, não esquece de clicar no botão inscreva-se aqui embaixo para fazer parte da galera do Meu Livro e Eu e receber os vídeos todos quando eles saírem. Eu espero que todo mundo tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.